Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada dos próximos. Lembro que eu trago informações do mercado e também do nosso setor de análise, e claro, vamos falar um pouco aqui sobre as nossas estratégias de investimentos. Vindo direto aqui, né, pessoal, para a questão de economia brasileira e mundial. Nos Estados Unidos nós tivemos números de inflação mais acomodados. Aqui no Brasil nós tivemos bons números do setor de serviços e também de vendas do varejo. E o IPCA, né, que foi divulgado aí com uma alta de 1,06 em abril na comparação com março, ultrapassando os 12% aí nos últimos 12 meses. Apesar de ter vindo em linha com o esperado, né, isso mostra que a inflação segue pressionando aqui no Brasil e a gente percebeu isso muito, não só no dia a dia, mas aqui no mercado financeiro, principalmente nas empresas aí que não conseguem repassar preços, tá? Que acabam tendo muitas dificuldades em manter as margens maiores, né? Já em relação a oportunidades, né, principalmente de renda fixa, fundos imobiliários, enfim, de títulos atrelados à inflação, nós trabalhamos com esses títulos nas nossas carteiras diversificadas, que tem fundos imobiliários, investimentos no Brasil, exterior, renda fixa, e a gente segue com uma posição boa, principalmente naqueles títulos atrelados à inflação, né, que pagam IPCA mais alguma coisa. Continua bastante atrativo esse tipo de título ainda, tá? Para essa semana, pessoal, a gente tem mais empresas aí divulgando resultados, claro que agora em menor número comparando as últimas 2 semanas, mas Banco Inter divulga os resultados, Aliar, Ambipar, Eletrobras. Sobre a Eletrobras, o Tribunal de Contas retoma o julgamento da privatização da Eletrobras no próximo dia 18. Temos ainda a Equatorial divulgando resultados, IRB, Itaúsa, Nubank, Magazine Luiza, Unipar e Vibra Energia. Lembrando que a Oi, mais uma vez, adiou o balanço, né? Vai divulgar só no próximo dia 21 de junho. Eu quero comentar também aqui sobre os resultados da Saudi Aramco, né? Que é a maior empresa petroleira do mundo. Inclusive, na semana passada, ultrapassou a Apple em valor de mercado. Teve um lucro de quase 40 bilhões de dólares no primeiro trimestre, uma alta de 82% em relação ao ano passado, e isso corrobora, né, o que a gente já vem falando desde 2020 sobre o setor de petróleo. Inclusive, nós temos algumas recomendações em petroleiras, e não só as petroleiras brasileiras, mas as internacionais aí estão bombando, como a gente viu no caso aqui da Saudi Aramco, tá? Na semana o Ibovespa voltou a subir 1,7%, né? A gente tinha comentado que se caísse essa é a 6ª semana consecutiva de baixa. No ano sobe 2%, o S&P caiu 3 em reais, né? Em função até um pouco da baixa do dólar também. No ano cai 24%, o dólar caiu 0,56%, no ano cai 12%, e o IFIX caiu 0,27%, no ano está estável aqui com uma baixa de 1%, e o Bitcoin, né, acompanhando a queda das principais criptos, caiu 14%, e no ano está com uma baixa aí de 41%. Né? Em relação ao Ibovespa, eu já tinha comentado na outra semana que nós tínhamos encerrado as operações de proteção de carteira, porque o Ibovespa tinha se aproximado dessa linha de referência que vem lá desde 2020, e ele acabou respeitando essa linha de referência. Caso perca a linha, pode ir lá para casa dos 93 mil pontos e para cima 121 mil pontos, e na maior parte das nossas operações de médio e de curto prazo aqui a gente está posicionado na compra, né, esperando alta do mercado. Tá? O dólar também, né, respeitou bem o movimento gráfico, bateu lá na casa dos 4,60, voltou aqui a operar na casa dos 5 até os 5,20, então seria até natural nesse momento o dólar lateralizar ou quem sabe baixar, tá? E o IVVB, né, que é o S&P em reais, também continua, né, operando lá, quase perdendo aquela linha de referência de longo prazo, mas ainda não perdeu. Em relação às nossas estratégias aí de médio e de curto prazo, né, lembrando que a gente tem um histórico bastante positivo em todas elas, né, o swing trade, aqui que são operações de 1 a 10 dias, as operações do rastreador que são de 3 a 6 meses, que inclusive eu faço vídeo aí aos sábados, né, e também a estratégia que está rendendo bem esse ano de long short, está com mais de 30% de retorno esse ano, é outra que a gente tem um desempenho fantástico aqui desde 2017. Né? Então a gente está tranquilo em relação aí a todas as estratégias, e no rastreador é a estratégia que a gente está mais comprado aqui, aguardando, né, uma recuperação do mercado. Vou deixar, né, para quem tiver interesse também, um cupom rentabilidade que dá até 20% de desconto nas nossas assinaturas, informações aqui na descrição.
assim como todos os nossos contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Capitalizo. Vindo aqui para os principais destaques de alto e de baixo, Twitter, né, pessoal, que caiu bastante em função da possibilidade de desistência do negócio por parte do Elon Musk. Não é um ativo que a gente gosta, né? Até se a gente olhar das empresas de tecnologia americanas, é que não dá dinheiro, né? As outras estão bem mais interessantes. Temos aqui a Light, né, pessoal, que divulgou resultados fracos. Nós já comentamos várias vezes sobre a Light, né, que é uma empresa complicada num setor que é muito bom, tem que se esforçar muito no setor elétrico para pegar empresas ruins, né? Então a gente não acha interessante a Light. A Enalta, né, caiu 8% aí na semana, teve um prejuízo de 98 milhões de reais, mas foi um prejuízo financeiro, né, em função do caixa que eles têm em dólar. Como o dólar caiu no primeiro trimestre, acabou prejudicando os resultados. Operacionalmente, o resultado foi bom, né? O EBIT daí subiu 250% em relação ao ano passado, claro, a empresa aproveitando esse momento bom do petróleo. E o segundo trimestre deve ser mais fraco, até pela parada de produção da empresa. O Banrisul, como já era esperado, né, divulgou resultados fracos. O lucro caiu 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos aqui queda de margens, crescimento de despesas e mais provisões que acabaram impactando os resultados do Banrisul, e a B3 também, que divulgou, como já era esperado, resultados fracos, né? O lucro caiu 12%, chegou a 1,1 bi, e a receita caiu 5%. O que acontece, né, pessoal? A gente já comentou algumas vezes sobre isso, né? O principal motivo que nós saímos da B3 no longo prazo para 2020 foi a mudança da política de tarifas deles. E o que eles fizeram? Eles baixaram a tarifa, né, acreditando ou apostando sempre que o volume de pessoas e o volume de negócios aumente, né? Caso isso não aconteça, a empresa perde dinheiro, que foi o que aconteceu agora. Então ela precisa sempre aumentar esse volume, né? E na época a gente questionou, que a gente continua questionando, que não teve necessidade dessa política de preços. Até porque a empresa boa é aquela que eleva preços, não que baixa preços, tá? Apesar da B3, claro, ser uma empresa boa, né? E além disso tem todo o passivo aí da B3, que tem que olhar com bastante cuidado quem tem ações da companhia. Já os destaques de alta aqui, Banco Inter subiu 17%, lembrando que foi aprovada a migração da listagem para os Estados Unidos, né, das ações. A gente vai fazer um vídeo essa semana falando a respeito disso. O ISA aqui também subiu forte, né, as ações na última sexta-feira subiram pra caramba. A empresa teve um lucro menor em relação ao primeiro trimestre do ano passado, mas a receita subiu 88%. Lembrando que até 2 anos aí aquele contrato da Caixa fazia mais de 80% do faturamento da empresa, então eles conseguiram substituir de maneira bem interessante essa receita, né? E a gente entende que eles podem fazer pelo menos R$1 bilhão de receita líquida esse ano, bons resultados operacionais então de WIS. A IOSP aqui também divulgou bons resultados, a receita subiu 36,5%, a parte dos custos e despesas bastante ajustadinhas aqui na IOSP, que é a maior produtora de rodas do mundo, uma ação que está muito barata, e o lucro disparou 200%, chegando a 160 milhões de reais. Outra que a gente já comenta há bastante tempo, né, a Ferbasa, que é a maior fabricante aí de ferroligas do Brasil. O lucro chegou a 252 milhões, uma alta de 327% em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos reajuste, principalmente do ferro cromo de novo, receita subiu 42%, chegou a 373 milhões. Deveremos ter mais aumentos do ferro cromo esse ano, tá? A gente não sabe efetivamente quanto, mas deveremos ter, né? E além disso, a empresa não tem o que fazer com dinheiro, né? Que foi outra coisa que a gente já comentou algumas vezes, né? A empresa não tem muita necessidade de investimento, o principal acionista é uma fundação que vai ter, né, pessoal, mais dividendos gordos aí esse ano e o ano que vem. E a Tupi, que também divulgou resultados muito fortes. A questão negativa da Tupi é que não é relacionada a ela, né? Porque com essa falta aí de semicondutores, de chips, isso acaba atrapalhando a receita da empresa. Isso a gente viu em outras empresas, né? A gente pega a Apple, por exemplo, também vem sofrendo com isso, né? Por outro lado, nós tivemos aumento de margens e receitas e a geração de caixa recorde para um primeiro trimestre da Tupi. Resultados fantásticos aqui, foi outra ação que subiu bastante, 7,6%. Lembrando que a Tupi também é uma boa pagadora de dividendos. Falando em dividendos, a nossa agenda, né? Ficando ex-proventos aí dia 17, Gerdau, a Tronox, EMAI e JBS, daí a Ezetec no próximo dia 18. A Ezetec também divulgou bons resultados aí essa última semana.
Além disso, tivemos a JBS, né, que além desse pagamento de dividendo anunciou um programa gordo aí de recompra de ações, e o resultado foi fantástico da JBS, né, principalmente no mercado internacional. O mercado brasileiro segue mais fraco, mas o mercado internacional veio muito forte, Estados Unidos principalmente, e o lucro foi de 5,1 bi, uma alta de 150% em relação ao mesmo período do ano passado. Ótimos resultados aqui de JBS. Tá? Lembrando que nós temos as carteiras de longo prazo também, tem carteira internacional, tem carteira de fundos imobiliários, enfim, e de ações, né, nós temos as três nossas principais aqui é de dividendos, né, que tem foco em dividendos, empresas que vão pagar bons dividendos, micro e small cap, como já diz o nome, e a carteira Thiago Prux, que é uma carteira global, né, onde até 90% das empresas são empresas brasileiras com receita fora do Brasil ou ativos internacionais. Todas elas, tá, pessoal? A gente está bem preparado aí para esse período de inflação mais alta, de juros mais altos aí pelo mundo. Todas elas de médio prazo, de longo prazo, desculpa, com 10 minutos aqui por mês, o investidor consegue manter essas carteiras atualizadas, até porque o intuito não é ficar fazendo troca de ações todos os meses, tá? Bem pelo contrário. E lembrando, né, quem tem investimentos, quer entender como é que está a sua situação, pode nos encaminhar que o pessoal da análise faz uma avaliação dos investimentos. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, a CBA, como já era esperado, né, em função da forte alta aí do alumínio nos últimos trimestres, teve um lucro aqui de 426 milhões de reais, revertendo o prejuízo do primeiro tri do ano passado. O Banco BTG Pactual aqui também, né, teve um lucro bom, a receita subiu 56%, chegando a 4,3 bi, e o lucro líquido subiu 72%, indo para 2 bilhões, com ROI aqui de 21,5%. Né? Destaque positivo também para os ativos em custódia, que cresceram 36% e bateram 1 trilhão de reais. Né? Quando a gente compara XP e BTG, até os resultados do BTG vieram melhores aí que os da XP. Tivemos aqui a Caixa Seguridade, que teve um forte aumento nas receitas de corretagem e consórcios. Né? Com isso, a receita subiu 39% em relação ao primeiro tri do ano passado e o lucro líquido subiu 30% também, chegando a 557 milhões, com ROI de 41%. Lembrando que essas empresas têm ROIs aí bastante elevados porque elas têm estruturas mais enxutas. Né? Temos aqui o Itaú, que junto com o Banco do Brasil foram os dois bancões que divulgaram os melhores resultados. Lucro líquido aqui de 7,4 bilhões, aumento de 15% em relação ao ano passado. O grande destaque do Itaú, que normalmente é o banco mais conservador, foi o aumento na carteira de crédito de 14%, ultrapassando a marca de 1 trilhão de reais. Né? Outra empresa aqui do setor de seguros que também divulgou ótimos resultados, BB Seguridade, o lucro líquido com aumento de quase 21% em relação ao ano passado, chegando a 1,1 bi. Destaque aqui para os prêmios emitidos, que cresceram 19%, acima até da expectativa da empresa. A gente imagina que eles vão ter que revisar o guidance, né, que são as projeções ainda esse ano, né, e somente aqui na parte de seguros rurais, onde a BB Seguridade é líder, junto com o Banco do Brasil, tivemos um aumento de emissão de prêmios de 45%, e além disso, em produtos de previdência, a captação subiu 21%, e os números já estão acima do pré-pandemia. Tá? O setor de seguros está bombando, né? Vale a pena olhar para essas empresas aqui com carinho. O Grupo Mateus teve um lucro de 27%, maior, em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a quase 200 milhões de reais, só não foi melhor por causa dos custos em função da inflação. Né? A parte de gasolina, com despesas de frete, enfim, subiram bastante, a água e telefone também impactaram de maneira negativa. A Sinqia, que como a gente fala sempre está muito mais preocupada em crescimento de receita, mas um crescimento de qualidade de receita, teve a sua receita subindo 104%, chegando a 140 milhões de reais, e o lucro de 16 milhões, uma alta de 200% em relação ao mesmo período do ano passado. E o mercado da Sinqia está muito bem, né? Com a quantidade de fintechs, de corretoras, de gestoras, isso tudo acaba sendo positivo para a Sinqia. Outra empresa que divulgou bons resultados foi a Taurus. O lucro líquido subiu 186% em relação ao mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre, chegando a 195 milhões, e a receita subiu 23%, chegando a 676 milhões. Destaque positivo, mais uma vez, aí o repasse de preços, a diminuição de custos. A gente imagina que a Taurus vai equalizar mais ainda para baixo os custos, né? Isso vai acabar ajudando nos resultados da empresa. Tá? Como destaque negativo aqui,
o volume de vendas nos Estados Unidos na virada do ano, que foi um pouco abaixo do esperado, mas ainda assim bons resultados aqui da Taurus, que é outra empresa que vai pagar bons dividendos esse ano e o ano que vem, tá? Até antes de comentar mais empresas aqui, né, pessoal, não esqueçam de deixar o like e os comentários de vocês, né? E comentem também dessas ações aqui que eu falei, quais aquelas que vocês gostam, quais aquelas que vocês não gostam e, claro, aquelas que vocês queiram aí que nós comentemos nos próximos vídeos. Tivemos aqui a Telefônica também divulgando resultados, né? Os resultados operacionalmente foram bons. A questão foram despesas financeiras e principalmente o aumento da depreciação, que é normal até pela natureza do negócio, que tem muito ativo imobilizado. O lucro líquido acabou caindo 20%, chegando a 750 milhões. Lembrando que essas empresas todas aqui, TIM, Telefônica, são boas pagadoras de dividendos, né? E nós vamos ter esse incremento todo de receita também com os ativos comprados da Oi. O Banco do Brasil, que como eu comentei junto com o Itaú, foi o banco que divulgou bons resultados dos bancões, o lucro líquido 6,6 bi, recorde, 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Destaque positivo aqui, margem financeira que subiu bastante e tivemos uma boa redução aqui de despesas com provisões e também administrativas, né? E o Banco do Brasil é muito forte, principalmente no setor agrícola, que está bombando, né? Tanto que a gente viu os resultados ali de seguros agrícolas, por exemplo, no caso da BB Seguridade, tá? Um ativo bem interessante também o Banco do Brasil. Taesa, né, pessoal, que foi ajudada mais uma vez pelos reajustes tarifários e também na entrada de ativos em operação. O lucro cresceu 36%, chegando aí a 146 milhões, né? Outra empresa tranquilaço, a gente gosta bastante para longo prazo, para médio prazo. E como eu falei já algumas vezes, a gente não descarta a possibilidade da CEMIG vender as ações aí da Taesa. Claro que se passar agora, não vai ser agora, né? Talvez ficando o Zema aí, né? Talvez no ano que vem aí saia esse negócio, tá? Porque fica um pouco complicado agora no segundo semestre em função das eleições. Temos aqui Santos Brasil, né, pessoal, que teve um lucro de 95 milhões, uma alta de 204% em relação ao mesmo período do ano passado. E como a gente já tinha comentado, como a movimentação está grande, né, mesmo com uma receita um pouco menor, eles fizeram um aumento aí do ticket médio porque eles reajustaram preços para os clientes. Então a empresa acabou divulgando esses bons resultados aqui em Santos Brasil. A Line Sonai, né, também divulgou bons resultados. A gente já percebe que a maior parte dos shoppings aí que a gente acompanha já estão com volume de venda acima do pré-Covid, o que é mais importante, né, porque a base de comparação com 2021 é um pouco mais fraca. Ainda assim, o lucro cresceu 33%, chegou a 55 milhões. Já percebemos também uma forte redução de descontos para os lojistas e maior receita aí com locação, tá? Porque a inadimplência subiu apesar da vacância não ter subido muito, né? Eles tiveram que renegociar aqui com os lojistas, normal, né? Em função do fechamento dos shoppings, mas a gente já vê uma boa recuperação, inclusive vendo os números aí de Dia das Mães, pelo menos antes do Dia das Mães, ali entre 2 e 8 de maio, né, as vendas subiram quase 30% em relação ao ano passado. Inclusive, eu fiz um vídeo na sexta falando do setor de shoppings, um fundo imobiliário, e falei sobre a Line Sonai também. Quem gosta do setor vale a pena dar uma olhada. Tivemos aqui a SLC, lucro subindo 152%, chegando a quase 800 milhões de reais no primeiro tri desse ano, né? Aqui nós tivemos custos mais elevados também, mas como o preço das commodities está bem forte no mercado internacional, a SLC não teve dificuldade em repassar esses preços. M. Dias Branco aqui, bons resultados. Tivemos uma alta de 152% no lucro, chegou a quase 40 milhões de reais no primeiro trimestre. E o que acontece, né, pessoal? Finalmente nós tivemos um bom trimestre que os ganhos com eficiência, com produtividade, principalmente a empresa conseguindo repassar preços com volume aumentando de venda, porque a gente viu esse problema da Ambev, né? Vários anos a empresa conseguia repassar preços, mas não conseguia aumentar o volume. Por outro lado, a M. Dias Branco estava com sérias dificuldades em repassar preços, principalmente em função da alta do trigo e do dólar, tá? A gente já comentou algumas vezes que o principal para a gente não era essa questão, mas sim a aquisição da Piraquê, que foi feita há alguns anos. Finalmente a integração voltou. A gente não ficaria tão preocupado agora com essa questão do trigo, porque em algum momento isso aí vai se ajustar.
mesmo a gente esperando aí para o mês que vem pelo menos um aumento aí de mais 10% no trigo, tá? A empresa aparentemente não tem muito mais para onde piorar e foi uma ação que sofreu bastante aí nos últimos anos, tá? Outra ação que divulgou empresa que divulgou resultados bons foi a Randon, né? A receita, o lucro caiu 3% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 130 milhões, mesmo com a receita subindo 30% no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre de 2021, chegando a 2,5 bilhões. O que acontece, né, pessoal? A gente segue aí com os custos em função da inflação afetando de maneira negativa os resultados da Randon, mas operacionalmente a empresa está muito bem. Tá? A partir do momento que esses custos diminuírem, né, ou pararem de subir, a gente vai ver o resultado final da última linha muito forte da Randon, e a Randon está com praticamente todo o ano aí já de receita garantida e também já está garantindo já o ano que vem. Destaque positivo aqui, o aumento de 50% de exportações para a Randon, né? Isso em relação ao ano passado, lembrando que a Randon é a maior exportadora do setor aqui no Brasil. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Até mais!